Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Glória a Deus, muito feliz, né? Porque eu acho que o Nilson, que presente, né? Deus é maravilhoso. Gente, tem a Fran, tem eu, tem o Nilson, quem mais que foram curados de câncer? Mas a Karina, o Fabrício, entende, queridos? Então, quando nós declaramos aqui as canções, poderoso é esse Deus que nós servimos, Ele continua fazendo, Ele continua curando, Ele continua restaurando casamentos, Ele continua restaurando a sua vida. Então, esse é o Deus que nós vamos continuar declarando que nós amamos e servindo, e servimos. Amém? Então, que o Senhor continue concluindo esses milagres, e nós sempre declaramos. E o Nilson, eu quero dar uma palavra para você. Você falou assim, eu não sou merecedor. Lembra, uma vez nós oramos aqui, eu falei, Nilson, você já declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, nós orando, nós dois, né? Ele, não, pastor, eu acho que eu não sou merecedor. Mas nós não somos mesmo, mas Ele nos ama. Né? É o favor, é a graça. Então, Ele nos alcança porque Ele nos ama. Né? A Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Então, Nilson, que o Senhor te use poderosamente lá com os que caminham, com os que correm, com os que... Todos que estão à sua volta, eu já disse isso para você, Deus tem propósito em tudo. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, são todas as coisas, não são algumas, não são só situações boas, né? Porque é isso. No mundo nós teremos aflições, mas Jesus disse assim, tem de bom ânimo. E se for uma causa que é para irmos para Ele, com Ele, falei, glória a Deus, nós vamos estar no melhor lugar possível. Esses dias eu fui orar com uma pessoa, eu vou operar, mas eu estou com medo. Aí eu falei assim para a pessoa, mas por que você está com medo? De morrer. Eu falei, meu Deus, você tem medo de morrer? Você não tem Jesus? Se você morrer, você vai sair desse mundo, você vai estar no melhor lugar possível, que é na presença do Pai. Então, cristão não pode ter medo de morrer. Nós podemos até ter medo das situações que vamos enfrentar, né, diante das adversidades, porque nós somos humanos. Mas de morrer, então você precisa aceitar Jesus de novo. Ter convicção da sua salvação, de que seu nome está escrito no livro da vida. Mas nós estamos assim... gente, eu não tenho palavras para expressar minha gratidão por aquilo que Deus tem feito e fez na sua vida, Nilson. Porque a gente sempre creu, né, Ana? Nós comentávamos sobre isso. E não há impossível para o Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Mas, que presentão do Dia dos Pais. E como o pastor falou comigo essa semana, ela falou, pastora, você é ministra? Eu falei, ministro. E eu gosto assim de falar, Senhor, qual o rema? O que o Senhor quer que nós conversamos com a igreja? Porque palavras a gente estuda, a gente faz devocional, está pronto. E aí o Senhor, eu estava, como sempre, no chuveiro. Ele falou, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero falar sobre a paternidade de Deus. Que é algo, gente, que tem causado muita ferida ainda, que está ainda, muitos de nós temos feridas. Está aqui alguns psicólogos que podem saber disso. Como a paternidade nos fere, a falta, a orfandade, né, as situações. E aí isso traz para nós, porque nós temos dificuldade de entender a paternidade de Deus. Porque nós não tivemos uma boa paternidade, uma experiência. E foi isso que o Senhor trouxe para o meu coração. Amém? Então, quero que você feche os teus olhos mais uma vez comigo. Senhor, nesta manhã, aquilo que está no teu coração, Pai, não é o que está no meu, mas no seu, que o Espírito Santo compartilhe e fale conosco. Eu sei que é uma palavra que pode gerar dor, mas com certeza ela vai gerar dor para trazer cura. Ela pode trazer também reconciliação, perdão, porque eu não conheço os pais com os filhos, como foram a criação, mas se o Senhor trouxe essa palavra, é porque eu sei que nesta manhã o Senhor vai fazer algo profundo em nossos corações. Toma nossa mente ela possa estar aqui, cativa a obediência da Tua palavra, ouvindo, os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus em Romanos 8, 14 e 17. Cadê meu auxiliar? Mas você pode abrir a sua Bíblia aí, tá? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem,
mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Paizinho querido. Então, eu quero falar sobre algumas verdades da palavra a respeito da paternidade. Deus, Ele não quer que nós saibamos apenas que Ele existe, Ele quer que você o conheça como Pai. Porque nós recebemos, quando nós somos desafiados e recebemos a palavra de Deus, a gente fala assim, você quer receber Jesus como Senhor? Na realidade, é Ele que está nos recebendo. Mas você gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não é assim? Primeiro momento, primeira que nós ouvimos é isso, como Senhor e Salvador, principalmente como Salvador. Né? Você quer receber Jesus como teu Salvador? Aí depois vem o Senhor, mas depois vem o Pai. E às vezes nós ficamos só no nível com Ele de Senhor e Salvador. E esquecemos que Ele é Pai. Então, e Ele fala assim, olha, aqui, ó, novamente, todos são os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós sabemos que há 3 tipos de paternidade. O biológico, né? O homem que fornece o material genético e gera. Nós sabemos que há o socioafetivo, que é o pai que, né, quando se une a uma mulher, já tem o filho, ele vai trazer essa afetividade, esse cuidado, esse carinho. E há o pai por adoção, que vai lá, adota aquela criança, legalmente, como filho. Então, esses 3 tipos de pai, né? Na lei, e nós somos adotados pelo Senhor. Só que é uma paternidade tão linda, tão profunda, tão curadora. E eu posso falar disso, hoje eu estava falando com a Diane, né, sobre paternidade um pouquinho ali. E eu fiquei órfã com 3 aninhos. E nós estamos falando aqui de orfandade. Mas tem muitos que os pais abandonaram. Que os pais tiveram filho, ou muitos não queriam, né, e rejeitaram. Há várias situações sobre paternidade. E quando isso não é bem resolvido nas nossas vidas, quando não há um perdão, quando não há um entendimento, nós não conseguimos até ter relacionamentos mais afetivos com os próprios filhos, situações que... E aí a gente fala assim, para os filhos, muitas vezes, quando vem falar sobre o pai, você sabe como foi a história do seu pai? Como foi a paternidade dele? Como foi a vivência com o pai, né? Primeiro, algumas perguntas nós fazemos assim. Porque muitas vezes a gente fala, como é que ele vai dar o que ele não recebeu? Não é assim? Aí, quando nós voltamos para a palavra, quando nós realmente recebemos Jesus como Senhor, Salvador, entendemos a paternidade de Deus, aí Deus vem e cura o nosso déficit de paternidade. E nos faz até perdoar, nos dá condições de perdoar o nosso pai. Porque a paternidade de Deus, ela supre todas as nossas necessidades. Eu posso dizer isso com clareza. Todas as vezes que eu vou orar, eu não consigo. Senhor, eu falo, é Pai. Então, Deus me curou tão profundamente sobre a paternidade, sabe? Porque eu tive também padrasto depois. Porque tem pai-drasto e tem padrasto, né? Não estou desmerecendo ele, porque ele casou com minha mãe com 3 filhos. Não é isso, por favor, não entenda errado. Mas não tem afinidade, gente, né? Teve situações difíceis, muito difíceis. E quando eu me converti, com uns 17 anos, então eu comecei... O Espírito Santo vai fazendo uma obra na nossa vida, e quanto mais nós deixamos o Senhor trabalhar, mais Deus vai nos curando. O que impede, muitas vezes, nós de alcançarmos esse nível de intimidade, de profundidade, de conhecer o Pai, como Jesus, né? Abba, Pai, Paizinho querido, é porque nós mesmos temos medo de nos expor. E essa falta de disposição para Ele, para a palavra, para o Espírito Santo, não deixa que Ele seja Pai que Ele quer ser nosso. Aí nós ficamos no nível de Deus, soberano, não é?
todo-poderoso, continua sendo. Mas sempre Ele quer mais. O objetivo de Deus é ter um relacionamento conosco como Pai. Entende? Então, eu tenho certeza que Deus vai restaurar algumas paternidades aqui nesta manhã. Você crê assim? Quantos pais nós temos aqui nesta manhã? Agora fala para mim, quantos filhos e filhas? Todos nós, né? Então, queridos, é um privilégio ser pai. Agora, pastora, mas eu erro tanto, erra mesmo, quando nós somos falhos. Não é verdade? Ele não. Aí, quando nós buscamos esse socorro de Deus, nós podemos nos aprimorar, mas nós nunca vamos alcançar o Pai que Ele é. Amém? Para a introdução. Então, Deus é o Pai que nos ama. 1 João 3,1, ele diz assim, ó, vejam que grande amor nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Está aí? Filhos de Deus. Então, queridos, fala assim, filhos. Pode falar assim, filho. Eu sou filho de Deus. Amém? Então, olha o grande amor de Deus. A nossa filiação não nasceu do nosso merecimento. De forma alguma, porque por nós mesmos nós não merecíamos nada. Mas nasceu do amor do Pai. Deus não nos tornou seus filhos porque éramos perfeitos. Ele nos recebeu por graça, favor e merecido. Que nós temos falado tanto. Então, Deus, lá em João 3,16 fala o quê? Porque Deus mostrou o seu amor por nós, dando o seu único filho, porque Ele queria que nós fôssemos juntos, filhos, cordeiros com Cristo. Então, olha que amor de Pai. Deus é o Pai que nos ama. Em Cristo, recebemos uma nova identidade. João 1,12. Eu amo esse texto, mas é o que o Espírito Santo falou comigo no banho. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Gente, que coisa gloriosa. Então, muitas vezes, quem é você? Né? Às vezes a gente fala, quem é você? Você não é nada. Não, pera lá. Eu tenho uma identidade. Imagina, né? Na nossa identidade tem pai, mãe, podia ter assim, pai celestial, né? Ele nos deu o poder de sermos filhos e filhas. E é para a eternidade. Não é só para você provar a sua identidade aqui de cristão, não. É para a eternidade. Que coisa gloriosa. Que coisa maravilhosa. O Deus que fez todas as coisas, criou todas as coisas por amor de nós, porque Ele fez tudo já com propósito. Ele foi intencional, foi para nós. Entende? Então, Ele é um Pai. E nós recebemos essa identidade através de Cristo Jesus. Então, a Bíblia não diz simplesmente que nós recebemos uma marca, né? Apenas que recebemos uma grande bênção da salvação. Mas ela também diz que recebemos perdão. E recebemos uma nova identidade. Amém? Então, talvez alguém tenha passado e tenha ouvido na vida, você não consegue, você não é importante, você não é o suficiente, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Mas Deus diz, você é meu filho. E eu já venci tudo naquela cruz por você. Você pode. Porque a Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Resgate a sua identidade. Resgate quem é você no Pai.
Não fique aceitando migalhas. Não fique deixando se ingerir nos seus sentimentos o que os outros pensam. Não olhemos as circunstâncias e nós não podemos nos avaliar pela maneira que os outros nos avaliam. Nós temos que nos avaliar, olhar, porque a Bíblia diz quem nós somos. E quando ela mostra quem somos e como estamos, aí há uma diferença grande. Como eu estou, Senhor? Eu estou assim, assim, assado. Então eu vou para a palavra. Porque a palavra vai me lavar. A palavra vai me curar, vai me restaurar. E o Espírito Santo aponta quando nós estamos, pisando na bola, quando nós estamos equilibrados. Então é isso. A paternidade, o pai corrige o filho que ama. Deixa ele te corrigir. Vai lá e fala, pisei no tomate, pisei na bola, pisei. Mas pai, eu estou aqui. A Bíblia fala que pai, no nosso contexto, sabe dar coisas boas. Os pais sendo maus sabem dar coisas boas. Você não poderia. A gente como pai e mãe, a gente quer dar o melhor para os filhos. Não é isso? A gente trabalha, a gente quer. E Deus? E o Pai Celeste? Quanto favor, o favor da salvação. O favor de termos o nosso nome escrito na Bíblia. Que é maior presente que nós sabemos que se nós fecharmos os olhos aqui, nós vamos ter uma vida eterna com Deus. E tudo aquilo que nós conquistamos aqui, nós não vamos levar, irmãos. Quantos pais estão perdendo os seus filhos? Porque tem que trabalhar. Inverte. Tem que trabalhar mesmo. Glória a Deus que nós temos que trabalhar, Mas, queridos, quantos estão perdendo os seus filhos dentro de casa? E quantas vezes nós estamos longe de Deus dentro de casa? Longe desse pai que quer conversar. Senta lá, eu sento na mesa para fazer devocional lá de manhã e falo, Senhor, meu pai, é isso, olha essa situação, pai, olha essa aqui, é isso, é diálogo, é conversa. Entra no carro, vai conversando, se precisar gritar também de dor, grita, mas converse, tenha relacionamento com seu Pai celestial. Então, outro tema, outro ponto, o pai cura a mentalidade de órfão. Romanos 8,15 lá, vocês receberam o quê? O espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. A palavra Abba expressa intimidade e relacionamento. Amém? O Espírito Santo nos conduz a uma relação de proximidade de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Quando nós conhecemos o Senhor, nós precisamos sair da nossa vitimização. Sabe? Porque você não sabe a minha história. Porque você não sabe que eu fui abandonado. Você não sabe que eu fui rejeitado. Gente, se você sentar com cada um aqui, cada um tem uma história. Não é verdade? De rejeição, de abandono, o pai não queria, nasceu, ou a mãe. Temos. Mas o que nós temos que entender nesta manhã, que o Espírito Santo quer curar na sua vida, é que você tem um pai que quer te curar, quer te abraçar, quer te amar. Fecha a porta do teu quarto, coloca aquela música, Pai, meu papai, Abba Pai. Vai lá. Aqui, Senhor, eu me sinto rejeitado. Eu me sinto isso. Mas o Senhor não me rejeitou. O Senhor não me rejeita. Então, cura esse oco que está aqui dentro. E eu quero ser tua filha. Eu quero viver abundância de vida. Eu quero ser teu filho. Eu quero viver essa paternidade. Que às vezes o meu pai não consegue mesmo. Mas o Senhor pode. Entende? Aí nós ficamos mendigando, aí nós ficamos vivendo uma vida medíocre. Está aí na célula, está na igreja, está não sei aonde. Mas, para com isso. Céus, lua, estrela. Não, gente, nós temos um pai que cura câncer. Um pai que move os céus. Um pai que abre o mar. É esse que é o nosso pai. O Deus poderoso se faz pai na nossa vida. Entende? É paternidade de Deus. Ele é Deus soberano, eterno, criador dos céus e da terra. Tem o mundo em suas mãos. Ele tem o governo de tudo. Mas ele também desce lá no seu quarto. Fala, filhinho. Fala, filhinha. O que está doendo? Aí a gente fica dando murro em ponto de faca. Olha para mim. Porque essa situação. Não, para.
Deixa a paternidade de Deus entrar no seu coração. Essa identidade de filho tem que estar imprimida em nós. Eu sou filha do Deus Altíssimo. A filha amada do Deus Altíssimo, 30 semanas. Entende? É isso. Busca dele essa intimidade, essa cura. Sai desse lugar. Sai dessa sombra, sai dessa caverna. Sabe, tem tanta gente precisando dessa identidade. Precisando saber que pode ser filho. Pode sair do reino das trevas e vir para o reino maravilhoso dessa luz, que tem um pai das luzes. Então, paternidade, que lindo, né? E é um privilégio vocês, homens que estão aqui, serem pais. Que privilégio. Ser sacerdote, orar. Eu sei que nós erramos, né? Não é fácil. Mas dá tempo de consertar. Dá tempo de sentar com o filho. Porque você é autoridade, não é o filho. O filho muitas vezes vem e pede perdão, mas você é autoridade. Busca seu filho. Ô, meu filho, onde que eu estou errando aí? Ô, minha filha, eu peço perdão, mas eu te amo, do meu jeito, mas eu preciso... Eu quero dizer que você tem que ter essa certeza de que o teu filho precisa, a tua filha, paternidade. Fale para ela. Amém? Não é importante, Jorge? É importantíssimo. Nós estamos falando um pouquinho antes também, a Karina estava falando que agora na escola eles fizeram um trabalho e tinha que mandar uma foto, tinha que fazer algumas coisas, e muitas mães não mandaram, porque tem rivalidade com o pai. Gente, não misture as coisas. Não faça isso, porque a gente não sabe o valor, a importância da paternidade para os filhos. Não fale mal, mesmo que ele, né, não vou falar, né, ou não fale. Entende? Porque o filho vai depois levar isso até ele, né, ter uma experiência com o Senhor curar ele. Então é isso, é muito importante essa paternidade. Deixa eu ver aqui como é que eu estou, gente. Vocês vão... não. Até meio-dia tá bom, né, gente? Ai, Deus. Então, o pai cura a mentalidade de órfão. Diga assim comigo: eu não sou mais órfão. Eu tenho um pai que me ama. Amém? O Pai não nos abandona. Eu estou falando do Pai Celestial. Salmo 27, 10. Ainda que me abandonem, pai e mãe, porque mãe também abandona, tá? Hoje nós estamos falando mais sobre o pai, porque eu estou me referindo à paternidade de Deus. E como é o dia dos pais, né? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Diga assim: o Senhor me acolhe. Não é acolherá, Ele já acolheu. Você só tem que desfrutar desse acolhimento. Entende? Só desfrute desse acolhimento. Ai, Deus, que coisa linda, né? Então, queridos, eu já falei aqui que muitas vezes nós já experimentamos a rejeição. Talvez não é só de paterno, é de pessoas, de situações. Mas o Pai Celestial não nos rejeita. Então, nós precisamos só entender uma coisa: Deus não é uma cópia dos nossos pais terrenos. Fala isso para quem está do seu lado. Deus não é uma cópia do seu pai terreno, ou da sua mãe terrena, ou se você não tem mais pai, né, que já morreu, ou não conviveu, não tem problema. Mas esse Pai, Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Fala assim comigo. Quero que você grave. Todas. Ele supre todas as nossas necessidades. Aí a gente acha que é trabalho, que é isso. Não, gente. É emocionalmente. É cura emocional da alma. Memórias que nós trazemos, né, de tantas situações de abandono, de molestamento, de tantas coisas que quando a gente chega na fase adulta, meu Deus, quanta coisa que eu vivi. Mas aí eu vou lá no quarto. Eu abro a porta do quarto, entra, Pai, porque está tudo aqui, ó. E agora o Senhor vem e tira. Cura, Senhor, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de abandono, esse sentimento de coitado, esse molestamento que ainda está aqui na minha memória muito fresca. Cura, porque quando eu lembrar, não vai doer mais. E o Espírito Santo cura. Eu fui muito curada em situações, porque nós ficamos, quando minha mãe ficou viúva, nós ficamos muito vulneráveis, para lá e para cá, uma mãe viúva com 3 crianças, eu era menorzinha, então, imagina.
Aí fomos morar com uma casa com os tios que tinha 13 filhos. E papá, depois vem para cá, vem para Maringá, aí vai morar vizinho lá. Minha avó tinha também 13 filhos. E vai. Então, a vulnerabilidade, né? Que a gente fica. E muitos outros, né? Muitas situações. Eu estou citando essa. Então, se o Senhor não curar, eu ia ser uma mulher feridenta. Eu não estaria aqui. Entende? O que eu quero trazer à sua memória é que nós temos um Pai Celestial que nos ama, que nos acolhe, que nos cura. Entende? E restaura o nosso relacionamento com o nosso Pai. Que há algo dentro de nós, que aí, sabe, tem situações que é desde o ventre, que a gente nasce, cresce uma criança rejeitada, com situações fortes emocionais, e nós, às vezes, não sabemos o porquê disso, não é? Aí nós crescemos, né, Jorge, com tantas coisas, às vezes tem ódio disso, tem raiva daquilo, aí não gosto disso, mas é porque lá dentro nós carregamos feridas, e que nós precisamos expor. Por isso, hoje, tem tantos profissionais que nos ajudam tanto, entende? E depois o Espírito Santo vem e traz a cura. Então, nós precisamos, gente, nos abrir. Por isso a Bíblia fala que é melhor ser dois. Você precisa de um socorro. Você precisa de buscar alguém. E precisa falar o que dói. A sua tentação. É melhor confessar tentação do que pecado. É muito mais vergonhoso confessar. Pecado, gente, tentação todos nós temos. Pode confessar. Busca alguém para te ajudar. Antes que você cometa, literalmente, um pecado. Isso é o corpo de Cristo. Isso é o nosso Pai. Entende? O filho pródigo, quando ele foi embora, quando ele voltou, ele falou, meu pai vai, tá vendo? Te avisei, eu te falei. Ele vendo, né? Nossa, gastei tudo, fui embora, prostituí, fiz tudo que tinha que fazer. Meu pai vai me botar lá, vai me ralar, vai me dar um chicote. Quando ele chega nessa casa, o pai estava de braços abertos, esperando esse filho, porque é por esse filho que ele orava. Ele orava todos os dias, com certeza. Eu preciso, Senhor, traz o meu filho. Quando o filho voltou, é assim em Deus. Ele está nos esperando de braços abertos. O único acusador é o diabo, Satanás. O Pai não. Ele corrige, ele ama, ele cura, ele abraça. Amém? Glória a Deus. Então, o Pai não nos abandona. E Deus não é uma cópia. Por que muitas vezes nós temos essa dificuldade, né, de ver Deus como Pai? Por isso. Porque não tivemos uma boa paternidade. Mais uma vez, tá, gente? Eu estou falando de pai, né? Não de mãe hoje. Mas estou falando dessa paternidade aqui. Então, nós não conseguimos ter um relacionamento de pai com Deus. Né? Não vemos Deus como Pai. Mas eu creio que esta manhã, Deus está tirando essa cegueira dos nossos olhos. E nós vamos ver Deus, quando nós formos orar, nós vamos falar, Pai. Pai. Aí sim, o Senhor é poderoso, mas o Senhor é meu Pai. E eu preciso da sua cura. Eu preciso experimentar do teu cheiro. Eu preciso experimentar do teu abraço. E a gente experimenta, gente. Experimenta. Tá? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que privilégio, eu falo, né? De sermos pais, né? Porque o pai, Deus traz de uma forma tão linda o sacerdote. Que lindo, né? Sacerdote do seu lar, aquele que guarda, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que cobre, aquele que supre. É muito lindo, homens, né? O que Deus confiou a vocês. Que vocês possam realmente tentar, né? É tentando, né? Que nós vamos para cumprir esse chamado de Deus para a sua vida. Que é bastante coisa, mas Deus só dá porque vocês podem. Vocês são fortes, né? São valorosos. Então, assim, traga de volta essa identidade também de sacerdote para a sua vida. Que é você que defende a sua casa, é você que protege, é você que supre. Então, isso é um privilégio. Amém? Homens de Deus, eu creio que você é um homem de Deus, você que está aí, você é um grande homem de Deus. O pai cuida dos seus filhos, né? Mateus lá, 6:31, ele fala, o Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo.
Não andem ansiosos por coisa alguma, porque o Pai sabe. Ele sabe da necessidade que você não contou para ninguém. Ele conhece a lágrima que caiu escondida. Ele conhece a preocupação que você carrega. E Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Olha a onisciência de Deus. Isso não significa que Deus vai dar tudo que nós desejamos. Não significa isso. Significa que podemos confiar o coração para esse Pai. Nós podemos fazer uma lista, né? Isso não quer dizer que Ele vai dar tudo, porque Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Mas isso significa que eu confio nele. Ó, Senhor, está aqui. É isso, essa situação, eu preciso disso. Mas o Senhor é meu Pai. O que o Senhor tem para mim diante de tudo isso? Não é isso? Que lindo, né? Então, o Pai também disciplina. Hebreus 12, 6 diz que o Pai disciplina a quem ama. Está pensando que é só, né? Não, ó. Né? Então, gente, a paternidade de Deus não é apenas carinho, é correção. O pai que ama o seu filho não deixa ele caminhar em direção para a destruição. Mesmo que ele vai ser turrão, mas você tem que falar. É a mesma coisa quando nós vamos aconselhar alguém. Ah, pastora, o que você acha disso, acha daquilo, acha... Eu, particularmente, não acho nada. Vamos ver o que a Bíblia diz? Não é assim? E nós, pais, não pode ser diferente. Ah, pai, eu quero fazer isso. Olha, eu não vejo que isso é bom, não concordo. Mas é o que você está escolhendo para você? Agora, tem coisas que daí eu já bato o pé, mas não vai não. Vai não, e não vai mesmo, porque eu não abençoo. Entende? Tem pai... gente, desculpe a palavra, mas tem pais e mães muito mole. Vai para cima, você precisa dar uns o filho não vai para conselho tutelar, não. Porque os filhos hoje confrontam os pais, afrontam. Me desculpe os filhos, não estou generalizando aqui, eu estou falando do que nós ouvimos, vemos. Os filhos querem mandar nos pais, porque eles fazem faculdade ou são da geração da internet. A gente sabe mais, a gente... para, rapaz, vai ver as milhas que teu pai e tua mãe já caminharam até aqui. Aí não aceita correção. Aí não vai aceitar mesmo uma afronta do pastor na igreja, um confronto, uma conversa. Não vai aceitar um não de um líder. Por favor, gente. Se o pai corrige o filho que ama, os pais terrenos também vão corrigir, porque a Bíblia fala até de vara. Aí hoje não pode nem dar um tapinha, né, gente? Corrige o seu filho, porque a Bíblia fala, se você não corrige, você vai passar vergonha com o seu filho, não é assim? Não tem textos que diz isso? Não deixa. Não deixa não, gente. Mulher e homem de Deus disciplina os filhos na palavra. Como é que você está falando? Pera lá, rapaz. Olha o jeito que você está falando com a sua avó. Olha o jeito que você está falando. Não. Cadê o respeito? Saída mais amém. Entende, irmãos? Vocês concordam comigo? Não é isso? Os alunos, quem é professor, meu Deus, os alunos estão batendo nos professores. Cadê? Não respeita a autoridade. Graças a Deus, meus filhos nunca falaram alto comigo. Porque se vai falar, pera lá, rapaz, você está achando que eu sou quem? Baixa a bola. E eu falo assim, gente. Ai, filhinho, não é assim que fala com a mamãe. Conforme a idade, gente, você, por favor, se imponha. Depois os filhos crescem, vão fazer o que quer, não pede nem sua opinião, né? Então, nós precisamos estar alinhados com os nossos filhos, principalmente pais e mães cristãos. Glória a Deus! Gente, dá um glória a Deus aí, senão... Jesus amado, mas é a realidade. É a realidade. O nosso filho não é melhor do que do outro. São filhos que Deus... E nem são nossos, a Bíblia diz. Tá? Para os pais aí que têm filhos novinhos, os filhos não são nossos. Os filhos são do Senhor. Ele só nos confiou para educar, para ensinar, tá? Então não adore seu filho, não. Não idolatre seu filho, porque é pecado. Tudo que toma o primeiro lugar antes do Senhor é pecado. Cuidado. Ame seu filho, cuide do seu filho, ensine a palavra, mas o primeiro é o Senhor. E o filho não é teu, é do
Senhor é bíblico. Então, se você não sabia, procure os textos e vai ler. Glória a Jesus. Então, o pai recebe o filho de volta. Eu já falei aqui um pouquinho sobre... Estou encerrando, irmãos. O pai recebe o filho que volta para casa. Então, o filho desperdiçou a herança, errou, caiu, mas decidiu voltar. Certo? Então, o pai não correu para humilhar, o pai não correu para apontar, não disse que esse não é o caminho. Não, o pai só abraçou e amou. Porque o pecado havia afastado o filho da casa, mas não havia apagado o amor do pai. Que coisa maravilhosa, né? E às vezes a gente sai longe de Deus, né? Faz tanta coisa horrorosa. Nossa, agora Deus não vai mais me querer. Mas o amor dele nos constrange. O amor de Deus nos abraça, nos cura, nos perdoa. Então, não importa onde você tem andado ou andou, e às vezes você não consegue se perdoar. Deus já te perdoou. É só vem. Só vem. Todos nós somos abraçados pelo amor de Deus, pelo amor desse Pai. Amém? Então, o Pai nos dá herança. Romanos, lá nós lemos, 8, que é o texto. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E somos, então, herdeiros de Deus com Cristo. Cordeiros, né? A nossa maior herança não é dinheiro, irmãos. Não é a casa. Que benção que quem pode deixar. Glória a Deus. Não é posição. Não é reconhecimento. A nossa maior herança é o próprio Deus e a vida eterna com Ele. Maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é os princípios da palavra. E já pensou você ver assim, meu filho quer Jesus, meu filho ama Jesus, meu filho, meu Deus, é a melhor coisa do mundo. Não é? É a melhor herança. E se nós plantamos essa semente, mesmo que eles estão longe, essa semente vai frutificar lá. E ele vai voltar. Amém? Você queria assim comigo? Glória a Jesus. E não dá, gente, é muita coisa que eu não tenho. Glória a Jesus. Então, eu quero fazer uma grande pergunta, né, para você. Reflita. Eu conheço Deus? Você conhece Deus? Pode levantar a mão comigo, se você conhece a Deus. Segunda pergunta. Eu conheço Deus como meu Pai? Porque uma coisa é conhecer a Deus, conhecer tudo que Ele fez. Agora, essa é a pergunta. Eu conheço a Deus como meu Pai? Não tem problema, não conhecemos, mas hoje é uma oportunidade que Deus está nos dando, então você precisa. Eu quero que você tenha experiência comigo. Eu quero que você me conheça na paternidade. Porque muitas vezes nós, aqui tem vários líderes, nós buscamos uma paternidade até no nosso próprio líder, no nosso próprio pastor, não é? Teve muitos ministérios que falam, ah, pai, chama até o pastor de pai. Gente, homem é falho, nós somos falhos. Mas o Pai Celestial não é. Entende? Então, é essa paternidade que Ele quer resgatar. Isso não impede de termos um bom relacionamento com o nosso líder, de nós ouvirmos os nossos pastores. Não é disso que eu estou falando. Mas a paternidade é nele. Amém? Glória a Deus. Então, quando entendemos a paternidade de Deus, a rejeição perde força, o medo perde espaço, a comparação perde poder, a necessidade, isso é muito sério, de aprovação diminui, tinha que sumir, né? E a ansiedade encontra descanso. E a nossa identidade é estabelecida. Amém? Concordam? Olha aqui, ó. Preciso repetir isso para você. Quando entendemos a paternidade de Deus, a rejeição perde força. E muitas vezes somos totalmente curados. O medo perde espaço. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Experimenta o amor do Pai. Porque todo medo, toda insegurança você vai lançar fora. A comparação, gente.
É terrível, perde o poder nas nossas vidas, não precisa nem provar nada para ninguém, porque eu já sei quem eu sou. E a ansiedade encontra descanso, e a nossa identidade é estabelecida. Eu creio que, nesta manhã, se você quiser ficar em pé, você conseguiu aquela música? Um pedacinho? Eu queria... Não, pode ficar sentadinho ainda. Vamos ouvir um pedacinho dessa canção. Tem muito mais coisas aqui, mas eu creio que o Espírito Santo trouxe aquilo que está no coração do Pai para as nossas vidas. E eu quero dizer assim que eu creio que essa palavra de Deus alcançou o seu coração.